Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre ações afirmativas. No cenário dinâmico da sociedade brasileira, elas se apresentam como instrumentos poderosos na busca por igualdade e inclusão. E as ações afirmativas não são apenas políticas públicas, são manifestações de uma sociedade que reconhece suas desigualdades e busca corrigi-las. Elas permitem que pessoas de origens distintas alcancem espaços de influência no âmbito educacional, político, econômico, socioprofissional e cultural. Não se trata de concessão de benefícios ou privilégios, mas da efetivação de direitos assegurados pela Constituição. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. E o meu convidado para essa conversa de hoje é o Sérgio José Custódio, que é pesquisador da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele está conectado aqui com a gente. Sérgio, boa noite. Boa noite, Wilker. Boa noite, telespectador. Sérgio, para começar, queria que você explicasse para quem nos acompanha de uma forma mais profunda o que é, de fato, o que são ações afirmativas. Wilker, nós podemos juntos aqui, todos, imaginar, acho que um pé de mangueira, vamos imaginar assim, um pé de mangas, uma mangueira. Acho que tem mangueiras em vários pontos do Brasil, em Goiás, inclusive. Imagine, então, uma mangueira carregada, está é época de mangas, estão no ponto, as pessoas chegam para pegar as mangas, mas só aquelas muito altas conseguem, acima de 2 metros, conseguem chegar e pegar a manga para comer. E essa pessoa pega e fica com a manga só para si. E outras pessoas não conseguem alcançar as mangas, apesar, como Deus é generoso, do pé de manga estar carregado. Então, e as mangas estão maduras, no ponto. Então, eu acho que o que são uma forma didática das famílias, das pessoas aprenderem o que sejam ações afirmativas, é imaginar instrumentos como escadas que garantem esse direito. Se a pessoa subir numa escada, ela consegue pegar a manga. Uhum. E a manga é aquilo que você falou no começo, é o direito à educação, o direito à universidade. É uma alegria para todos os lares brasileiros, para todas as famílias, terem seus filhos na universidade pública, nas melhores carreiras, nos melhores cursos, em todas as carreiras, em todos os cursos. Então, eu acho que a lei de cotas é o encontro do Brasil consigo mesmo, da nação consigo mesmo, do Brasil com seu povo. Perfeito. Só explicando para quem está em casa, o Sérgio é autor da tese de lei de cotas. E eu quero saber, Sérgio, o seguinte: ao analisar esse debate,
o debate sobre a lei de cotas, quais foram os momentos mais impactantes para você pessoalmente? Como que essas experiências moldaram a sua visão sobre a importância dessas ações afirmativas? Olha, eu sou oriundo da escola pública, de uma zona rural, da roça, basicamente. A gente ouvia música sertaneja lá, né? Meu pai era lavrador, minha mãe era costureira, meu pai era negro, minha mãe branca. Eu acho que para pessoas chegarem na universidade sem a lei de cotas, como foi o meu caso, foi um caminho difícil e de muita fé, né? Então, participar da luta pela lei de cotas e depois escrever uma tese sobre isso, pensar sobre esse episódio da história do Brasil, sobre essa política pública, eu acho que não é um mergulho tranquilo, porque muitas coisas aconteceram nesse processo, né? Como você pediu momentos simbólicos, momentos importantes, eu acho que um momento importante foi quando na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, o Dom Pedro Casaldáliga, cobrando a universidade brasileira, ele disse assim: o Brasil deveria olhar pelo seu sem universidade, né? E ele estava sendo homenageado com o título de doutores honoris causa. Ele falava 8 línguas, um bispo muito culto, né? E ao mesmo tempo dedicou sua vida aos pobres. Eu acho que Dom Pedro deu exemplo ali, né? Milton Nascimento deu exemplo, tantas pessoas, Zumbi dos Palmares, Lélia Gonzalez, tantas pessoas deram o exemplo, né? Então eu acho que quando as portas das universidades brasileiras, elas se fecharam para a população da escola pública, para os negros, para os indígenas, os movimentos sociais, os cursinhos populares decidiram ir até o parlamento. Então eu acho que esse movimento de sair das regiões do Brasil, de várias regiões do Brasil, de várias periferias, e ir até o parlamento, lutar pelo direito de frequentar a universidade pública brasileira, eu acho que foi um movimento corajoso, que envolveu muitas pessoas, muitas gerações, muitos erros, muitos acertos, mas que ele foi passo a passo. Ele começa, se a gente pudesse apontar um ponto simbólico, a Catedral de Brasília, né, que está na entrada da praça, da esplanada dos ministérios, né? No começo tem a Catedral, lá no fim tem o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foram as arenas onde aconteceram as disputas. Mas eu acho que os movimentos sociais, eles saíram ali da Catedral, e a Catedral é a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Então, um dos momentos marcantes, respondendo a sua pergunta, Wilker, eu acho que foi um momento de fé, um momento de cantar, de fazer uma roda ali em frente à Catedral e dizer que nós não estávamos pedindo coisa do outro mundo para os parlamentares, estávamos pedindo a garantia à lei, a garantia à educação que está garantido na Constituição Federal do Brasil de 1988. Então, eu acho que esse foi um momento marcante, né? Acho que outro momento marcante foi na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2005, né, onde se pede o apoio, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi que, mesmo fora da universidade, mas vivendo realidades de exclusão da universidade, seja na família, seja na paróquia, seja na cidade, seja no bairro, na periferia, muitas pessoas se juntaram, muitos movimentos se juntaram, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento da escola pública, para fazer valer esse direito. Eu acho que foi crescendo, e esse movimento grande da sociedade brasileira pela cidadania, pelo direito à universidade, acho que enfrentou a resistência violenta também do racismo brasileiro. Que é o direito à universidade, que é o direito à cidadania, que é o direito do povo negro andar feliz e contente nesse país, né? E é um direito que dialoga principalmente, Wilker, eu preciso dizer isso, com as crianças negras, então, com as novas gerações. Por quê? Porque está dentro do sonho dessas crianças verem seus irmãos mais velhos na universidade
isso torna mais palpável, mais concreto, mais objetivo. Então eu também quero ser médico, eu também quero ser médico, eu também quero ser engenheiro. E isso é um bem cultural para o Brasil, num tempo onde o conhecimento é tão importante para salvar o próprio planeta, né? As tecnologias ultrapassadas não dão conta, né? A poluição, uma série de fatores exigem que o país invista em conhecimentos, né? E o conhecimento ele não pode ser propriedade de meia dúzia, né? Ele tem que ser um bem comum, porque, como eu disse no começo, Deus é generoso. Deus deixou o conhecimento para todos, não foi para meia dúzia. Perfeito, Sérgio. Então, uma ação afirmativa, como é o exemplo da lei de cotas, ela sempre busca promover a igualdade, correto? Agora, ela sempre tem que ser focalizada e sempre tem que ser temporária também? Então, é uma questão da gente interpretar o direito. Quando Jesus chegou enfrentando o Império Romano e semeando e dizendo, as pessoas ficaram assustadas, né, dizendo que é preciso amar o próximo como a ti mesmo, né? Algumas pessoas ficaram assustadas e Jesus sofreu muito com isso, né? Mas ele não parou de dizer isso. E as pessoas também não pararam de acreditar. Os primeiros apóstolos, a construção da igreja. Então, eu acho que será que é justo que só algumas pessoas comam as mangas? Será que as futuras gerações, as crianças que vão nascer, não teriam esse direito? Por quanto tempo na universidade brasileira? Alguns falam por 200 anos, outros falam por todo o período da colonização até 2012. Na prática, se existiu uma cota para um perfil elitizado, no geral branco, no geral rico, no geral vindo da escola pública, nas principais carreiras e cursos. E isso durou muito tempo e ninguém reclamou, ninguém analisou se houve cola para passar, se aqueles estudantes eram bons realmente, quais foram as suas notas, né? E aquilo valeu para gerações e gerações. Eu acredito que a lei de cotas veio para ficar. Veio para ficar porque, como é o ensinamento, né, de Jesus, a boa palavra tem que ficar, o bom exemplo tem que ficar, né? Tem que ficar porque, por causa das crianças, né? As crianças negras estão começando na escola pública hoje. O que as anima? Uma imagem de futuro, um sonho de futuro, um país que as acolhe com dignidade e que acredita nelas. Então isso é o melhor num tempo tão violento, num tempo tão desigual, num tempo que mesmo a fome atinge cerca de 10% da população brasileira, num tempo de catástrofes. Então é preciso que as âncoras, né, do barco de Noé sejam seguras, né? Sejam seguras, que levam paz de espírito, tranquilidade para as famílias, para os adolescentes, para os jovens, né? Então, eu acho que a política pública da lei de cotas ela é uma política infinita no tempo. É o que eu acredito. Tá certo. Você mencionou agora há pouco que classifica a lei de cotas como a nova abolição do Brasil. Queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. A abolição do Brasil foi um processo muito demorado e foi uma grande luta. A minha tese se chama Lei de Cotas, Mudança Estrutural em Política Pública e Vitória Suprapartidária da Coalizão dos Pés Descalços no Parlamento do Brasil. Pés descalços eram a marca pública visível para todos os olhos de ver da exclusão da cidadania do povo negro, do povo indígena. Os escravizados, por mais de 350 anos, pelo menos, construíram a riqueza do Brasil sem ficar com nada disso no bolso. A lei da abolição, a lei de 1888, ela foi promulgada no parlamento depois de muita luta dos escravizados, cuja uma referência simbólica no 20 de novembro é o Quilombo dos Palmares,
é a liderança de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de tanta gente, Solano Trindade, tantos poetas, tantos sonhadores por direitos. Então, a abolição ela é uma lei aprovada com 2 parágrafos apenas. O primeiro parágrafo, que diz que fica decretada o fim da escravidão no Brasil, e o segundo parágrafo que revoga todas as disposições em contrários. Mas não se falou nada do direito para o negro, à terra, à moradia, à casa, à educação, né? Então, por isso que o país construiu, desde a abolição inconclusa, um passivo evidente com o povo negro, com o povo indígena. Um passivo que não se consola em tapinhas no cabeça, em dizer que eu tenho um amigo negro, que eu não sou racista, porque eu conheço um negro, não sei o quê. O direito, a dimensão da lei de cotas como uma nova abolição, é porque ela dá um direito objetivo, que é a lei de cotas, que é o direito de frequentar a universidade pública, qualquer carreira, qualquer curso, da medicina a artes cênicas. Esse direito em plenitude, porque Deus é generoso. O direito garantido em plenitude torna a vida em plenitude e cessa com o ciclo vicioso de que, olha, isso não é para o seu bico, olha, isso não é para a sua aparência, e outras formas violentas, sutis ou mais escancaradas do racismo estrutural brasileiro. Por romper com essa lógica do racismo estrutural e por colocar de forma mais democrática a população negra, a população indígena, a população da escola pública, os pobres, como potenciais médicos, engenheiros, arquitetos, arquitetas, em as posições de poder e prestígio que antes eram gozadas por apenas uma minoria, por colocar essa maioria comungando dessa posição, dessa generosidade de Deus, eu creio que a lei de cotas, ela é, sim, uma nova abolição, e isso não é demagogia. Nós temos no Brasil a Lei 10.639, que é de História da África, a Lei 11.645 dos povos indígenas, mas são leis que estão na LDB e que garantem o estudo da cultura do povo indígena, do povo africano, para as crianças. Então, eu acho que as crianças, como seres mais curiosos do mundo, vão fazer pergunta. Quando eu crescer, eu também posso ser médico? Então, a violência da abolição, e o que você falou, é que a criança ela não era dona do futuro dela. Por isso que a lei de cota é infinita, certo? Porque a criança é infinita. Esse país tem que acolher bem as suas crianças sempre, certo? Não uma única vez, né? As crianças não eram donas do próprio corpo, elas eram propriedades dos senhores de escravos. Para entender de como é dolorido falar dessas coisas que a gente está falando e debatendo aqui, nessas datas tão importantes para a história do Brasil e da humanidade. Né? Uhum. A gente olha para trás e percebe que a população negra não era considerada cidadã. Quero saber de você em que momento isso mudou e em que momento também começa a se perceber no Brasil e ter essa necessidade, começou a se despertar para a importância de realizar ações afirmativas aqui no nosso país. Eu acho que são várias as referências, né? No geral, a gente, quando fala um nome, esquece de 100. Então, você fez uma pergunta difícil, mas há que lembrar das mães negras, quando teve a lei de 1871, por exemplo, para a gente ficar no período do Brasil independente, do Brasil enquanto Estado-nação, já com a lei do ventre livre, muitas mães negras fizeram um movimento para que seus filhos entrassem na escola, certo? E elas não tiveram total sucesso, mas alguns
alguns conseguiram, certo? Aí você tem todas as pessoas que participaram do movimento abolicionista, seja no chão das fazendas até o parlamento. Então, foram pessoas como Luiz Gama, por exemplo, né, que era poeta, escritor, filho de escravos, né, cuja história ficou imortalizada, né, no livro Um Defeito de Cor, lançado recentemente, e que consegue um mergulho nesse período, né? Assim você teve a Frente Negra, você teve Paulo Freire, o movimento de educação popular, você teve o bispo poeta Dom Pedro Casaldáliga, né, que gostava de ler, né, de ter um modo simples de viver, né? Então, você teve o movimento indígena, vários episódios de luta pela educação, né? E aí você teve também Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? O teatro experimental do negro, ele tinha um princípio norteador em torno da educação. E já nos anos 40, Abdias do Nascimento coloca a proposta das ações afirmativas. Eu acho que a própria palavra ações afirmativas, e isso é um ponto que eu estudo na tese, ao beber da experiência do teatro experimental do negro e dos círculos de cultura popular do Paulo Freire, e atualizando essas ações educativas dos cursinhos populares nas periferias do Brasil, eles trazem uma nova conceituação da própria noção de ação afirmativa, muito associada à história dos Estados Unidos, às vezes, mas tem em outros lugares, tem na Índia, né? Mas muito, pela grande mídia, muito associado a um caso americano, né? Ou estadunidense, né? Como diz a academia hoje em dia. Então, o que acontece é que Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento, na década de 1940, o que eles falaram? Eles perceberam o que as estatísticas mostram, o professor Luiz Felipe de Alencastro, a CEPIR, né, mostram nesse período recente, né, os negros são a maioria no Brasil. Então, a novidade da lei de cotas é que ela é uma política para a maioria e para a minoria. Então, aquilo que Guerreiro Ramos falava, que é preciso pensar o povo brasileiro, aquilo que Abdias do Nascimento falava, era preciso fazer, através da educação, políticas de reparação para o que aconteceu e quem está vivo e quem é negro, né, hoje. Então, eu acho que esses exemplos todos, eles ensinam que não é uma luta que começou agora e é um bastão que continua nos exemplos vivos das pessoas. Se você entrar numa universidade pública hoje, num bandejão ou numa sala de aula, você vai ver uma foto diferente, muito mais próxima do Brasil real do que você vivenciava até os anos de 2010. Certamente. Né? Então, essa é a energia que leva a lei de cotas para o infinito. Essa é a energia do encontro dessas gerações, essa é a energia das possibilidades, das potencialidades históricas, né? Do diálogo com as crianças, que eu falo para você, do respeito a essa ancestralidade que lutou, que sonhou com esse momento, né? Do exercício digno desse direito. Você falou muito bem no começo, não se trata de um benefício, não se trata de um mamão com açúcar, né? A pessoa vai ter que estudar, né? A pessoa vai ter que mostrar conhecimento, né? E eu acho que abre uma perspectiva para o país de uma revolução. Eu falei muitas vezes que a lei de cotas também ela é uma nova abolição, e ela também é uma revolução silenciosa e pacífica. Sem dúvida. No sentido cultural, né? Porque a partir do momento Sérgio, em que Oi. Só para concluir. Claro, pode concluir. A partir do momento que essas pessoas novas chegam na universidade, a própria pauta do que se ensina na universidade, do que se pesquisa na universidade, sofre um choque de qualidade, porque essas pessoas têm outros apetites, a realidade dessas pessoas tem outras necessidades.
E a universidade se reinventa. Então, é um bem para a universidade, num tempo de um mundo também globalizado, onde as pessoas circulam para a África, circulam para vários países, para o Oriente. Então, também é um bem. Sérgio, agradeço, viu, pela sua participação, por compartilhar com a gente seu conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto 3 de hoje. Agradeço muito pela sua companhia. Até a próxima, viu? Um abraço para você. Continue aqui na programação da TV Pai Eterno.